Ok, pessoal, agora a nossa segunda aula. Vamos lá com a nossa geografia física e meio ambiente e vamos iniciar com a classificação do relevo brasileiro. Mas antes a gente precisa abrir um parêntese aqui, falar, né? Lembrar, para quem não lembra aí, o que que é o relevo, que vem da disciplina de geomorfologia, né? O estudo da forma da superfície terrestre, que nada mais é do que as variações, tá, que existem na superfície terrestre, tá? Nós sabemos que a nossa superfície terrestre ela é irregular e nós encontramos diversas formas, tá, na superfície terrestre, desde aclives, tá, as depressões, os planaltos, tá? Então nós temos altos e baixos, nós temos diferentes altitudes ao longo da superfície terrestre, tá? Aqui no próprio continente sul-americano, nós temos a Cordilheira dos Andes. Aqui em Roraima nós temos o Monte Roraima, que são altos topográficos, né? Extremos altos topográficos e grandes planícies, assim como a região aqui de Roraima. Toda essa região do Rio Branco é uma grande planície, tá certo? Agora, para a gente lembrar também, o relevo ele é resultado, pessoal, de um grande processo que ocorre ao longo da história geológica, ao longo das eras geológicas. E nós temos que lembrar aqui de dois fatores importantes, duas forças que trabalham em sentidos opostos. São forças antagônicas, que a gente vai chamar aqui, ó, uma delas é a força endógena, tá? E a outra é a força exógena, tá certo? Como eu falei, essas forças trabalham no sentido oposto uma à outra, e no caso aqui, ó, da força endógena, é a força que trabalha construindo o relevo, tá? É a força que vai fabricar os relevos, digamos assim. Por exemplo, as forças das placas tectônicas chocando uma com a outra, né, formando assim a orogênese, fazendo então trazendo o soerguimento do relevo. Então, todas essas serras que encontramos, a própria Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, então tudo isso é força, é resultado da força endógena. E no sentido oposto aqui, ó, a força exógena é a força que trabalha aqui na superfície terrestre, modelando esse relevo, tá? Através das forças climáticas que envolvem, né, o vento, né, a força eólica, a chuva, né, a força pluvial, os rios, a força fluvial, a própria neve também, com a força, com o trabalho do intemperismo nival. Então, nós temos aqui em cima várias forças atuando para desconstruir esse relevo, para arrasar esse relevo. E aquilo que vai resistindo vai formando as nossas montanhas e serras, tá? Esse é um entendimento bem básico, só para a gente lembrar o que que é o relevo e o que ajuda também a gente a entender alguns dos conceitos que vamos trabalhar aqui agora, que é justamente a classificação do relevo brasileiro. Essa classificação, pessoal, ela ocorreu em três momentos da história, tá? Nós temos aqui, ó, três datas: 1940, 1958 e 1989. Então, são três décadas aí distintas e cada década com o seu autor, com seu respectivo autor que trabalhou, né, nessa pesquisa para classificar o relevo brasileiro. O primeiro deles, nós vamos denominar aqui, ó, o Haroldo de Azevedo, tá? Que trouxe a primeira classificação do relevo brasileiro em 1940. Depois nós tivemos Aziz Absaber e por último Jurandir Ross. E lógico, como são três momentos diferentes, três datas diferentes, eles usaram, né, tiveram à disposição tecnologias diferentes. Então,
Haroldo de Azevedo, ele tinha à disposição uma tecnologia da época, e quando chegou ali em Aziz Absaber e Jurandir Ross, eles já tinham novas tecnologias mais avançadas para classificar o relevo brasileiro, que a gente vai ver agora. Como Jurandir Ross classificou o relevo? Qual foi o critério que ele utilizou? Ele usou basicamente os critérios de altitude. Então, vamos colocar aqui a nossa régua. Ele estabeleceu uma altitude e classificou o relevo em planícies e planaltos. Tá certo? Ele classificou, ó, com mais de 200 metros são os planaltos, e as superfícies planas inferiores a 200 metros são as planícies, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, abaixo de 200 metros nós temos as planícies, e acima de 200 metros os planaltos. Certo? Foi bem simples, já dá para entender melhor aí como Haroldo de Azevedo trabalhou na classificação do relevo. Avançando um pouquinho mais, a gente vai chegar até Aziz Absaber, tá? E a gente vai também entender que Aziz Absaber não descartou a classificação do relevo que Haroldo de Azevedo fez. Ele vai aproveitar o trabalho de Haroldo de Azevedo e vai propor uma nova classificação com novos critérios, tá? E a gente vai entender aqui, ó, qual foi esse critério novo que Aziz Absaber trouxe. Ele trouxe o critério da morfoclimática, tá? Onde ele vai separar o relevo onde ocorre mais erosão e onde ocorre mais sedimentação, ou seja, ainda classificado em planícies e planaltos, tá? Mas onde é planalto, ocorre mais erosão, tá? E onde é planície, ocorre mais a sedimentação, tá? Ou seja, a erosão, pessoal, ela é a retirada de material. Ou seja, a água, né, os rios, as chuvas, o vento está retirando material. E todo esse material vai ser depositado, vai ser transportado até a sedimentação. Então, a planície é onde ocorre mais sedimentação e o planalto onde ocorre mais a erosão. Então, esse foi o critério e a nova proposta de Aziz Absaber. Ele trouxe a proposta da morfoclimática, onde ele levou em consideração a atuação do clima na, na forma do relevo, tá? E esse clima, ele atua na erosão e na sedimentação, tá certo? Agora vamos lá avançar mais um pouquinho aqui na classificação do relevo do professor Jurandir Ross. Jurandir Ross é diferente, né, de Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber. Ele já tinha novas tecnologias à disposição dele. Ele já tinha à disposição as famosas imagens de radar, né, que são imagens obtidas lá do espaço para mapear o terreno da superfície terrestre, tá? Então, mais uma vez, ele aproveitou a proposta que já tinham sido realizadas, né, até Absaber. Agora ele veio melhorar, né, com as chamadas tecnologias que veio através do famoso Radam Brasil, tá? Radam Brasil, que é um mapeamento por imagens de radar, né, realizado
em todo o Brasil, principalmente na Amazônia brasileira. Então, através dessas novas imagens de radar, a BSAB ele acrescentou, né, a essa classificação um novo elemento aqui, ó, que é a depressão. Tá? O planalto ainda existe. Nós ainda temos aqui o planalto. E a planície. Mas ele trouxe uma nova classificação, que é um relevo intermediário. Ok? Ó, temos a depressão como sendo esse relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno, onde nele predominam os processos erosivos. Tá? Processos erosivos. Que ele incluiu essa nova classificação, né, com a planície planalto e incluindo a depressão. Então, avançando mais um pouquinho, nós vamos encontrar aqui, ó, o mapa do relevo do Brasil. Olha só. A proposta atual do relevo do Brasil, que é a classificação de Jurandir Ross. Ele fez uma classificação detalhada, ó, contendo planaltos, depressões e as planícies e as subdivisões dessa classificação, né, contendo aí, ó, no total de 28 compartimentos de relevo, tá? Tudo isso aqui foi a classificação que o Jurandir Ross fez. Então nós podemos até olhar aqui, ó, no mapa do Brasil, né, onde podemos ver aqui, ó, na região de Roraima, por exemplo, nós temos regiões de planalto e regiões de depressão. As famosas planícies que ficam próximo, geralmente, aos grandes rios e à costa brasileira. Ó, são as grandes planícies do território brasileiro. Tá? E avançando mais um pouquinho, nós pegando essas linhas aqui, ó, A e B, C e D aqui dentro do mapa, E e F, nós podemos traçar um perfil longitudinal, onde nós identificamos, né, aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui de Roraima, até passando pela Amazônia, ó, A e B, nós encontramos, ó, o Planalto Residual Norte Amazônico, encontramos a Depressão Marginal Norte da Amazônia, e dentro de tudo isso, ó, temos o Planalto Amazônico Oriental, a planície do Rio Amazonas. Nós sabemos, ó, onde encontram-se os grandes rios, nós também temos ali ao redor a planície dos rios, tá? A depressão marginal, né, mais ao sul da Amazônia, e depois os planaltos residuais sul da Amazônia, tá? Esse é apenas um exemplo, né, dessa classificação do Jurandir Ross. Isso aqui vai servir para uma das atividades de vocês, de uma das questões. Deem uma olhada nesses mapas aqui, nesse perfil topográfico, tá? Para realizar uma das atividades. Então, vocês vão ter que ver bem esses nomes aqui, ó, planaltos, depressão marginal, onde se localiza cada uma delas, para associar lá na questão, tá? Então, aqui a gente finaliza a questão do relevo do Brasil, pessoal. O conteúdo que vai se seguir aqui, eu coloquei um resumo sobre os biomas e a formação vegetal do Brasil, de forma esquematizada, para vocês darem uma olhada, tá? Estudar um pouco, e vai ter duas questões sobre esse assunto aqui também, lá no exercício, tá? Mas o mais importante aqui é sobre o relevo brasileiro, que eu já coloquei aqui em cima. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui.